Bem, meus irmãos, hoje eu vou começar uma sequência de pregações que estão relacionadas a assuntos cotidianos. Eu orei, tenho orado já, acho que há um mês, pedindo direcionamento do Senhor e eu não estava conseguindo ter a resposta. E depois Deus foi me direcionando firmemente para esse assunto. Eu estava decidindo entre trabalhar o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, o Evangelho de Marcos, fazer uma exposição naquele livro e assuntos mais pertinentes, mais relevantes para a igreja. E o Senhor me direcionou para esses assuntos. Então, hoje a gente vai começar essas pregações. Eu vou trabalhar, as pregações serão feitas baseadas em 1 Coríntios 10, 11. A ideia é que a gente memorize esse versículo, que diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então é um texto que a gente vai ficar todo domingo trabalhando para a gente memorizar. E as pregações serão trabalhadas em cima de um problema ou uma problemática. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar impulsividade. No caso de Caim, a falta de controle dele não subjugar o seu pecado. Nós vamos trabalhar, por exemplo, questão de decisões. Eu vou mudar de casa, vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja. Às vezes a gente toma decisões desse tipo e parece que não vai trazer nenhum problema, nenhuma consequência. E pode trazer consequências sérias. Eu vou trabalhar em Ló. Esaú. A gente vai trabalhar em Esaú um tema chamado hedonismo. Quando a gente tem uma busca pelo prazer imediato, não levando em conta prazeres eternos, né? Nossa vida espiritual, aí a gente vai tomando decisões baseadas em prazeres e acaba tendo prejuízos também. Eu vou trabalhar com Acã e o título foi apenas um pecadinho, né? Acã escondeu uma capa e um pouco de ouro na Babilônia, Jericó, e ali, por achar que seria uma coisa tão insignificante, acabou trazendo a morte dele e da família. Então a gente vai trabalhar a falta de sensibilidade em relação ao pecado. Eu vou trabalhar a omissão das 4 tribos, já preguei aqui para a igreja, trouxe uma reflexão para a mocidade, mas eu vou trabalhar numa outra abordagem, aquelas 4 tribos que não se envolveram na batalha de Israel, e a gente vai trabalhar a questão da omissão em ajudar aos que precisam. Eu vou trabalhar também usar a irreverência dele em tocar a arca, tentar segurar a arca de Deus, e Deus o matou. Nós vamos trabalhar irreverência. Hoje nós iremos começar trabalhando Aitofel e o suicídio dele. Por que Aitofel se suicidou? A gente às vezes está lendo a Bíblia, nem imagina que ele tinha uma esposa, tinha filhos, e que trouxe muito sofrimento para todo mundo. Eu vou trabalhar também no próximo domingo ainda os prejuízos do suicídio e as saídas para o suicídio. Tem sido um tema muito próximo a nós. Eu estava conversando com o nosso irmão aí, Coronel Vieira, e ele estava me dizendo que todos os dias no estado do Ceará tem suicídio. E às vezes, quando não tem num dia, no outro dia tem 2 ou 3. Mas é todo dia suicídio. E para a gente não ser pego de surpresa, de repente já está tudo, teve um caso, a gente precisa trabalhar isso. Quais são as alternativas ao suicídio? Então, ainda baseado em Aitofel. Com Saul, nós vamos trabalhar a autopromoção. Então, Saul tinha uma preocupação muito grande com a imagem dele, né? E nós também temos. Nós nos preocupamos com como é que o pastor pensa, o que é que o pastor pensa de mim, o que é que os irmãos pensam de mim. Mas a gente muitas vezes não está preocupado. O que é que Deus pensa de mim? Então eu vou trabalhar a autopromoção acima de tudo. Quando colocamos pessoas em primeiro lugar e Deus em segundo lugar.
Vamos trabalhar a ira de Absalão, como é que ira e amargura pode levar uma pessoa à morte, a um prejuízo, a uma morte espiritual. Absalão, ele teve a sua irmã estuprada, violentada, e por causa daquilo ele foi desenvolvendo e alimentando uma ira no coração a ponto dele matar e morrer por causa dessa vingança e dessa ira. E é uma coisa muito próxima a nós. Marido e mulher, pai e filho, filho que briga com o pai e não fala mais, famílias aí brigadas, vizinhos irados uns com os outros, irmãos irados uns com os outros, e a gente vai trabalhar Nabucodonosor e o orgulho, a altivez. A gente vai trabalhar esse tema também de altivez. Nabucodonosor era muito orgulhoso, e nós também somos, e nós é uma área que a gente precisa se preocupar muito. Nós vamos trabalhar namoro misto, Israel e o namoro misto, namoro do crente com descrente, casamento do crente com descrente, os prejuízos que isso trouxe para Israel. E também vamos trabalhar a obstinação, aquela pregação que eu dei no domingo de manhã, quando a gente fez o culto sobre Aminon. Eu vou trabalhar novamente também aquele tema, numa outra roupagem, claro, a pregação, mas trabalhando especificamente o tema da obstinação. Então são coisas relevantes para nós, são assuntos que a gente lida no dia a dia, e como eu estou expondo Tiago, fazendo uma pregação expositiva em Tiago na quarta-feira, então eu decidi trazer essas pregações temáticas. Inclusive quarta-feira a gente vai pregar sobre fuxico e sobre a língua no livro de Tiago, tá bom? Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias aí para o livro de 2 Samuel, capítulo 17. Hoje nós vamos trabalhar a falta de resiliência e a falta de habilidade em lidar com os fracassos. Boa parte de nós tem esse problema. A gente não sabe lidar com fracassos. A gente não sabe lidar com derrotas. Algumas vezes nós não temos resiliência para enfrentar os problemas. Então, 2 Samuel, capítulo 17. Nós vamos aprender sobre Aitofel, um monstro de sabedoria, de inteligência. Vamos ler então. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei a Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procurais matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, a Absalão: chamai agora Uzai, o arquímetro, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces o teu pai e os seus homens, sabes que são homens valentes, estão enfurecidos como a ursa do campo, roubada dos seus cachorros. Também o teu pai é homem de guerra, não passará a noite com o povo. Eis aqui agora estará de espreita, em alguma caverna, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque algum dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então até o homem mais valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é um herói, e que os homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho, com toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar
em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, também Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhe dava o aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e os avistou, e os avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço, espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimaas e Jonas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, logo saíram os dois do poço, e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Então aqui, esse é o tema, essa é a linha bíblica que a gente vai trabalhar, e baseado nesse texto, o tema da mensagem é falta de resiliência ou não saber lidar com as derrotas. A problemática que eu queria trabalhar hoje seria a seguinte: por que é que algumas pessoas não sabem perder? Por que é que algumas pessoas não têm estrutura para enfrentar os reveses da vida? Depressão, doença, nota baixa, mesmo dando melhor, derrotas. Por que é que tem algumas pessoas que passam 1, 2, 3, 5 anos desempregado, não tiram suas vidas? E por que é que algumas pessoas ficam 6 meses desempregados, acúmulo de dívidas e problemas e acabam se suicidando? Por que é que há essa diferença? Por que é que algumas pessoas se frustram no amor 1, 3, 10 vezes, chora, sofre, se decepciona, mas continuam? E outras se frustram uma vez só e tiram suas vidas. Quantas mulheres já se suicidaram por causa de homens, por causa de amor? Quantos homens já se suicidaram por causa de frustração no amor, com mulheres? Por que é que ótimos alunos, às vezes que tiram a sua média 9,8 a 10, quando eles tiram uma nota 7, entram em depressão? Muitas vezes é preciso ir a psicólogo para se trabalhar aquele 7, porque ele não sabe tirar uma nota 7, porque para muitos é uma conquista quase inalcançável, né? Para ele é uma frustração, porque não sabe lidar com isso.
Não é fácil lidar com as derrotas. Não é fácil você enfrentar um problema. Não é fácil você receber uma notícia. Olha, rapaz, você está com câncer. E está em estado já bem avançado. Algumas pessoas recebem uma notícia assim, às vezes tão simples, e já se desespera como se tivesse recebido a notícia de que está com câncer. Então, nós vamos buscar resposta para algumas perguntas. Como enfrentar perdas e derrotas? Como lidar com fracassos e desilusões? Como encarar tudo sem desistir da vida? Nós vamos ter algumas respostas a essas perguntas. Então, para a gente entender aqui um pouquinho esse contexto, essa situação, nós vamos entender então quem era Aitofel, quem é esse rapaz que se suicidou, quem era ele. Né? Então ele era natural da cidade de Gilo, as pregações estão sendo gravadas, então depois você pode pegar aí e conferir na Bíblia as passagens, tá bom? Eu vou dizendo aqui, você não vai dar tempo a gente ler tudo, porque são várias passagens, mas ele era natural de uma cidade chamada Gilo. Ele era pai de um daqueles 30 valentes de Davi. O nome dele era Eliã. Então, Eliã, ele entra lá na lista daqueles grandes heróis de Davi, homens valentes, homens de guerra, que não abria nem com um leão, homens que tinham um coração valente. Aqueles casos lá de homens que com uma lança destruíam 300 homens numa batalha, com uma espada na mão conseguiam matar as dezenas numa batalha, né? Então, um dos livros da Bíblia cita os valentes de Davi. Aitofel era pai de um desses valentes de Davi, chamado Eliã. Diz aqui em 2 Samuel 15:12, também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, ou seja, ele era de Gilo, e do conselho de Davi. Ele mandou chamar, né? Então, ele era conselheiro de Davi, esse homem. Era um homem íntimo de Davi. Poderíamos dizer que era um daqueles braços direitos de Davi. Era um homem de confiança. Era um homem necessário a Davi, porque Davi era um estrategista de guerra, era um homem direcionado por Deus, mas ele precisava de conselheiros. Então, Aitofel era um homem de extrema confiança de Davi. Era aquele homem que quando abria a boca dizia uma palavra, e essa palavra era ouvida. Ele era um grande conselheiro. Aitofel, irmãos, em 2 Samuel 16:23 diz assim, Aitofel era, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Olha a característica do homem, que a própria palavra de Deus dava. Você quer uma resposta de Deus? Vai lá conversar com Aitofel e peça um conselho para ele. Está com problema de dívida, de administrar dinheiro? Consulta Aitofel. Você está com problema em relação à justiça? Vai lá buscar Aitofel. Não está tendo direção para a tua vida? Vai consultar Aitofel, porque é quase uma resposta de Deus. Quando aquele homem abre a boca, quando ele dá um conselho, é quase Deus falando. Então, era um homem extremamente sábio. 2 Samuel 16:23. Aitofel era um homem de Deus. Era um conselheiro capaz. Era um homem sábio com maturidade para resolver problemas nacionais. O Israel era direcionado porque uma palavra de Aitofel poderia levar a alguém ou a nação como um todo à ruína ou ao sucesso. Era um homem com extrema sabedoria. Aitofel foi abençoado. Sabe daqueles poucos que são abençoados? Havia, por exemplo, Abel Bet-Maaca era uma cidade dentro de Israel que havia muitos sábios. E tinha até aquela mulher de Abel Bet-Maaca, né? Quando Joabe vai perseguindo alguns inimigos, eles vão destruir a cidade e ela vai dar um conselho lá. E ela mesma diz, olha, quando alguém está precisando de algum conselho, vem aqui Abel Bet-Maaca. Então você vê que não é todo mundo que recebe o dom da sabedoria. Ele era um homem extremamente necessário para o governo de Davi. A sabedoria que Deus lhe havia dado era um grande privilégio. Ele foi capacitado pelo Senhor.
E nós precisamos entender isso. As nossas capacidades vêm do Senhor. Mas aí, em meio a essa situação, vem então a traição. Absalão, ele se revolta contra o pai dele, e ele faz uma revolta covarde, porque enquanto o pai ficava atendendo em Jerusalém, ele ficava no caminho, espreitando as pessoas para dizer: você vai para onde? Rapaz, eu vou tentar resolver um problema lá com teu pai. Rapaz, se eu fosse rei de Israel, você não precisaria passar por isso não. Eu atenderia todo mundo, as necessidades, beijava, cuidava, tratava bem, ia conquistando as pessoas secreta e covardemente. Um dia ele se levanta e se opõe contra o pai. E ele convida quem? Aitofel, juntamente com outros homens, sacerdotes. E ele levanta uma rebelião contra o próprio pai, ainda por causa do problema do estupro. Que a gente vai trabalhar isso aqui numa outra pregação sobre ira e amargura. Então, Aitofel é convidado para acompanhar nessa revolta a Absalão. E o companheiro, o amigo íntimo agora se torna o traidor, covarde. O covarde. Para você ter uma ideia, o Talmud e também um grande comentarista chamado John Lightfoot, o Talmud, que eram aquelas interpretações dos rabinos, o Talmud, ele vai dizer que quando Davi escreve o Salmo 55, 12 a 14, que diz assim: com efeito não era o inimigo que me afrontava, se fosse eu suportaria, mas não eram os que me odiavam que se levantaram contra mim, senão eu me esconderia, mas eras tu meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmo 55, 12 a 14. Salmo 41, 9, esse teólogo que eu falei, do John Lightfoot, ele diz que até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ele atribui isso aqui também a Aitofel. Então, tanto a interpretação judaica, como alguns teólogos, eles interpretam que isso aqui é uma referência a Aitofel, amigo íntimo de Davi, que agora levantou o calcanhar contra o seu amigo. Isso aqui é uma coisa bem comum para acontecer. Quantas igrejas por aí, às vezes, amizade entre pastores e diáconos, liderança, pastor, igreja, irmãos com irmãos, às vezes, e ali dentro daquele próprio convívio se levanta a covardia e a traição. Então, você tem aqui um homem que deixou de ser companheiro e agora se levantou com uma revolta profunda contra o rei de Israel. Motivo da traição. O motivo da traição pela qual Aitofel se levanta é algo também relacionado à ira e à vingança. Lá em 2 Samuel 11, 3 diz assim: mandou Davi perguntar quem era. Quando Davi vê Batseba, Davi diz assim: quem é aquela mulher? Olha a referência que é dada. O nome dela é Batseba, ela é filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então Batseba era filha de Eliã, e Eliã era filha de Aitofel. Então Aitofel era o avô de Batseba, aquela com quem Davi teve relação, iludiu, matou o marido dela, trouxe vergonha para a família dela. E agora Aitofel, então, que naquela situação ali, Aitofel presencia a sua neta ser possuída pelo rei e precisa ficar em silêncio, diante da morte do seu quase um genro, né? Um genro, sei lá, avô. Então, a injustiça assolou a casa de Aitofel e ele não podia fazer nada. A única pessoa que poderia resolver o problema de Aitofel era exatamente o mentor da tragédia que tinha cometido a família dele. Davi caiu e adulterou com a neta de Aitofel. O que a gente percebe aqui é que Aitofel ficou ajudando o rei guardando silêncio. Não gostava, não podia fazer nada. Eu gosto muito de uma frase de um livro do Conselheiro Capaz,
quando ele trata sobre aconselhamento, que ele diz 2 erros que as pessoas cometem nos problemas: ou gritam e estouram, ou guardam e não falam nada. São 2 erros. A Bíblia nem manda um, nem manda o outro. Porque a Bíblia diz: longe de vós toda gritaria, cólera e ira. Beleza. E a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Então a Bíblia nem manda a gente sair com gritaria, estourando, arrebentando todo mundo, e nem manda a gente ficar calado e não resolver o problema. E o Jay Adams, ele fala sobre isso no livro dele de aconselhamento. E foi exatamente um desses pontos que Aitofel decidiu seguir. É o rei. Ele trouxe tragédia para minha casa, matou aí quase o meu genro, né, que é Urias, que era quase genro de Aitofel, na verdade era genro de Eliam, filho de Aitofel. Trouxe tragédia. Quem tem netos aqui sabe, você tem a tragédia, você tem uma neta, um problema que vai trazer morte para dentro da sua casa, você sabe que é ruim. Então, Aitofel ficou guardando todo esse problema, ele sofria o descrédito de sua neta, e agora ele esperava que Davi sofresse algum tipo de mácula, mancha, que a gente vai trabalhar melhor esse sentimento que muitas vezes a gente carrega com Absalão. Será bem próximo. Eu não vou trabalhar na ordem as pregações, pegando em Gênesis, Adão, Caim, Ló e tal. Não, vou trabalhar por assuntos. Então a gente não vai seguir uma sequência lógica dos personagens bíblicos. Aitofel era tão inteligente, sábio, mas ele era pérfido. Ele era dissimulado. Ele estava ali ao braço do rei, ao braço direito do rei, mas ele era pérfido, ele era infiel. Havia uma dupla personalidade, ele apresentava ser uma coisa, mas ele era outra. Ele era conveniente. Aitofel é aquela pessoa que, se o negócio aqui está bom para ele fica aqui mesmo que estragador, mas ele sabe ser conveniente aquela situação. Quando aqui não dá mais e aqui tem a possibilidade de melhorar, então vamos passar para esse lado de cá. Tem gente que é assim. Existem pessoas assim, que vivem de acordo com a conveniência, seja pessoal ou familiar. Não leva em conta os terríveis efeitos de uma traição. Quem conhece aqui, ou já leu, né? Eu acredito que alguns de vocês que fazem faculdade, principalmente quem faz faculdade de literatura ou na área de línguas, já deve ter lido lá a Divina Comédia, né? Aquela poesia feita numa trilogia, vou chamar assim trilogia, mas na verdade 3 livros, de Dante Alighieri, né? O Dante, ele faz a Divina Comédia, que não foi nem ele que botou o nome Divina, mas ele faz de comédia no sentido que ele faz do inferno. Ele escreve um livro, as poesias sobre o inferno, depois ele faz um do purgatório e depois ele faz um do céu. E dentro do livro, o Alighieri, ele diz o seguinte: ele diz que o Bertrand de Born, quando ele que é um dos personagens do livro, ele diz que ele está no 9º círculo do inferno. Essa obra é do século XIV. E ele diz que Bertrand de Born está lá no 9º círculo do inferno, porque Bertrand foi ainda pior do que Aitofel para causar uma guerra entre pai e filho. Então, o Dante Alighieri, ele menciona o Aitofel na obra dele. Porque ele diz, o Bertrand, ele está lá, não tem a expressão que a gente usa, os quintos do inferno. O Bertrand está lá no 9º círculo do inferno, porque foi pior do que Absalão, do que Aitofel, fazendo uma guerra do pai contra um filho. Olha como um conselho seria importante agora. Absalão já quer, fique no seu lugar, perdoe seu pai. Não, mas ele diz, uma revolta contra Davi, estou dentro, estou contigo e não abro. Então ele vai. Vem o conselho então de Aitofel, os conselhos. A revolta de Aitofel era tão grande por Davi que o primeiro conselho que ele dá é: envergonha Davi. É claro que ele não disse isso, essas palavras que eu vou dizer agora. Eu quero ver teu pai humilhado. Eu quero ver teu pai com a cara no chão de vergonha. Ele não disse isso. Mas pela forma como é o primeiro conselho que ele dá, a gente percebe isso. Em 2 Samuel 16, 21, ele diz: disse Aitofel a Absalão: coabita, tem relação com as mulheres, as concubinas de teu pai, que ele deixou para cuidar da casa. Em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, todo o
o povo de Israel se animará contigo. Olha o conselho que Aitofel dá. Eu acredito que algumas semanas antes, Aitofel deve ter aconselhado Davi, pensando no bem de Davi, ali não. Pouco tempo depois, Aitofel está dizendo para o inimigo de Davi: coabita com as 10 concubinas do teu pai, que ele deixou em Jerusalém, cuidando da casa, que ele só deixou elas. Lembra que uma grande multidão seguiu Davi. O pessoal do palácio, os oficiais, muita gente. A ponto da Bíblia dizer que pela manhã haviam passado todos. Então foi quase uma noite toda de caminhada. Era muita gente seguindo Davi. Absalão ouve o conselho, pega as 10 mulheres de Davi, concubinas, não eram as esposas, e ele tem relação com elas numa tenda, publicamente. Numa tenda, para que as pessoas pudessem ver. E só abrindo um parêntese, a promessa de Deus a Davi havia se cumprido. Porque Deus disse para Davi: quando você adulterou com Batseba, você fez escondidinho, não foi? Pois eu vou fazer com você diante de todos. Foi o que Deus disse para ele. Você causou a vergonha escondido, pois eu vou causar em você publicamente. E agora foi exatamente o que aconteceu aqui. Absalão envergonha o seu pai. Isso também tinha um efeito político. Se ele se aposta das concubinas do pai, significa também que o trono é dele. Adonias, por exemplo, ele queria tomar o trono de Davi. Chegou para Batseba e disse: ei, Batseba, de Salomão. Ei, Batseba, pega Salomão, Abisaque para mim. Que era aquela mulher que aquecia Davi quando ele era velhinho. Ele morre. Aí Adonias chega e diz: ei, Batseba, faz um pedidozinho de Salomão para mim. Pega Abisaque para mim. Aí quando a mãe chega: meu filho, o Adonias está pedindo Abisaque para ele. Que é isso, mãe? Vai dar o trono também para ele? E aí às vezes a pessoa não entende porque ele é um pouco grosso. Quer dar o trono também para ele, Adonias? Porque ele era o filho mais velho. E ele pegando a concubina de Davi, o trono era dele. Bastava dar um grito, só tocar a trombeta e todo Israel ia seguir Adonias. Então o conselho de Aitofel foi espetacular, politicamente falando. Toma as concubinas do teu pai, e o pessoal vai ver o ódio que tu tem do teu pai, e o povo vai te seguir. Não tem outro. Segundo conselho, 2 Samuel 17, de 1 a 4. Que a gente leu aqui, né? Deixa eu te dizer assim, Absalão: me dá 12.000 homens. Vamos pegar Davi. Ele nunca vai imaginar que a gente vai perseguir ele agora com extrema rapidez. Me dá 12.000 homens, a gente vai lá, eu mato ele, encontraremos ele de mão frouxa, despercebido, está todo mundo cansado, chego lá, mato só o teu pai. Era um massacre. Então vergonha pelas concubinas e agora o massacre. Eu mato só seu pai. Eu quero matar Davi. Eu vou junto. Já era velho. Eliam já era um homem de guerra profissional. Batseba já havia casado. Então o Aitofel aqui já era um homem de boa idade. Mas ele diz: deixa eu ir, eu mato Davi. Mato só Davi. Quando o povo vê que Davi está morto, todo mundo vai voltar e você vai reinar. Massacre. Vergonha. Uzai, então, que foi usado, que era o espião de Davi, um ótimo conselheiro. Davi diz para Uzai: volta, finge para Absalão que você está do lado dele, dá conselhos, ouve as coisas e manda me dizer. Olha que fidelidade nós temos aqui de Uzai. Uzai vai, se Absalão sonhasse que ele estava ali como espião de Davi, era a morte na certa. Mas ele vai e coloca a sua vida em risco por fidelidade, a palavra chamada fidelidade, companheirismo, amizade profunda, respeito. Então ele, no 2 Samuel 17, do 5 ao 13, ele diz: Absalão manda chamar Uzai, e ele diz: olha, rapaz, não façam isso não. E aí Uzai apela para o orgulho e a soberba de Absalão. Não vá agora não. Olha o cara como é esperto. Não vá hoje não. Olha, mas tu conhece o povo lá, os homens que estão com teu pai não são bichos não. São os CEOs do exército de Israel.
É a nata da polícia de Israel que está lá com teu pai. Teu pai não é menino não, teu pai é experiente na guerra, ele não vai ficar dormindo junto com o povo. Vamos fortalecer o exército. Absalão, vai tu mesmo na frente. Opa, rapaz, realmente gostei dessa ideia. Apela para a soberba. Vá você, mate o seu pai, resolva o problema, crie um nome. Então, eu queria só abrir um parêntese aqui de algo extremamente importante. No texto de 2 Samuel 15:31 diz assim, ó: então fizeram saber Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Alguém chega para Davi e diz: Davi, sabe quem é que está apoiando Absalão? Aitofel. Davi lembra logo, vovô de Batseba. Davi sabia a capacidade de Aitofel. Olha que coisa linda ele faz. Pelo que disse Davi em 2 Samuel 15:31: ó Senhor, peço-te, transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Irmãos, às vezes a gente pensa que é um parêntese que eu estou falando. Às vezes a gente pensa que a oração ela precisa ser de horas, né? Davi, ele está lá. Davi, sabe quem está com Absalão? Aitofel está lá com ele. É como se Davi estivesse dizendo: humanamente eu estou perdido. Um cara altamente capacitado como Aitofel, ministro do exército, conselheiro da artilharia, eu estou perdido. Mas ele ora: Senhor, transtornes a sabedoria, o conselho de Aitofel em loucura. E olha o resultado. 2 Samuel 17:14. Então disseram a Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o arquita do que o de Aitofel. Continua: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse contra Absalão. O correto teria sido seguir o conselho de Aitofel. Junta 12.000 homens, pega Davi de surpresa, mata Davi. Só que houve uma oração feita. Houve uma oração feita, simples, rápida. E Deus ouviu, transtornou o conselho de Aitofel. A frustração de Aitofel, 2 Samuel 17:23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido seu conselho, albardou seu jumento, depois foi para a sua casa, para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios, se enforcou, morreu, foi sepultado na sepultura do seu pai. Frustração. Por que Aitofel se matou? A essa altura aqui, o narrador do texto, possivelmente foi Samuel, né? O título é atribuído para ele. Ele permite um comentário que revela a sua opinião do ponto de vista de Absalão. Aitofel havia dado um bom conselho, mas o de Uzai era muito melhor. Aitofel se mostra aqui um político frio, calculista. Ele tem plena consciência de tudo que está em jogo, levando aí até as últimas consequências o caminho da lógica e da razão. É um homem da razão, um homem frio. É um calculista. Meu conselho foi rejeitado. Beleza, não tem problema. Ei, pessoal, até a próxima aí, ou então nada até a próxima. Vai para casa, organize. Mulher, eu tenho dinheiro aqui. Se precisar, tem umas dívidas ali, ajeitar isso aqui, tal. Ele vai premeditadamente e tira a sua própria vida. Esse homem impiedoso, ele volta calmamente para Giló. Ele cuida de tudo. E foi um trágico fim para um homem com tanta sabedoria. Para um ex-grande amigo de Davi, mas que se tornara um traidor. As motivações para o suicídio. 2 motivos. O primeiro, ele sabia. O cara é incrível. Eu admiro muito por exemplo, eu admiro muito o Josué. Né? Depois eu vou dizer os detalhes
Mas eu admiro demais Josué pela humildade dele, sempre ali atrás de Davi. Josué é servo de Moisés. Ele podia matar Moisés e assumir o trono. Mas olha, Josué era um estrategista de guerra como ninguém. Era um monstro na arte da guerra. Esse cara aqui, o Aitofel, ele era um monstro em sabedoria, em conselho, de visão, um cara de visão. Quando ele percebe que o conselho de Uzai foi seguido, ele tinha certeza absoluta que, daquela forma, Israel ia perder, Absalão ia morrer, e que Davi ia tomar de conta da situação e voltar para casa, estava tudo resolvido. Ele sabia disso. Ele sabia que quando Davi voltasse ao trono, era morte. Mas também tem uma outra perspectiva, que é a frustração e a decepção em não saber aceitar uma derrota. Que o texto é até mais claro em relação a isso. Vendo Aitofel que não fora seguido seu conselho, se enforcou. Então, além dele ter a visão e saber que iria ser frustrado o plano de Uzai, claro, providência de Deus, ele sabia, ele tinha certeza. Ninguém viu isso. Absalão não viu, os outros homens de Davi não viram, os sacerdotes não viram, os soldados, os oficiais, ninguém viu. Mas Aitofel sabia, esse plano vai ser uma ruína. E a segunda é a frustração. Eu gosto de uma citação do Matthew Henry, que ele diz o seguinte, é um comentarista bíblico, inclusive tem comentários dele para a Bíblia ali na conteúdo, em português é Mateus Henry. Ele diz assim: Aitofel se sentiu desprezado e um insulto intolerável foi lançado sobre a sua reputação de um homem sábio. Seu julgamento sempre influenciava o conselho deliberativo, mas dessa vez a opinião de outra pessoa é considerada mais sábia, melhor do que a sua. Seu coração orgulhoso não consegue suportar a derrota. Ele cresce, se avoluma, e quanto mais fica pensando naquela derrota, maior é o seu ressentimento, até que finalmente chega a essa decisão desesperada. Ele não está disposto a viver e ver outra pessoa sendo promovida acima dele. Aitofel sabia que Davi iria matá-lo, ele se antecipa, ele não consegue nem esperar os fatos, ele não consegue nem ter uma esperança. Essa é uma das visões do suicida. Ele não consegue ver aqui, um nada diante dessa barreira aqui. Ele não consegue ver uma esperança, uma perspectiva. Ele simplesmente vê o problema intransponível e ele precisa tirar a vida dele como um único meio, a única saída. Ele não sabia o que era ter um conselho rejeitado, mas foi Deus que frustrou realmente os planos dele. O conselho dele era o melhor. Deus frustra os planos. Frustração, covardia, medo, não teve resiliência. Resiliência é a capacidade de você enfrentar dificuldade, resistência. Vem um problema, vem outro problema, vem outro problema, vem outro problema, vem outro problema, e você está firme, semelhante à perseverança. Ele não pensa em ter uma sentença justa. Outra pessoa viria um problema, não, eu traí, eu me acovardei, eu vou esperar por Davi. Eu vou deixar Davi assumir o trono de novo. E eu vou apelar para misericórdia, porque Davi é misericordioso. A gente pode ver isso com Simei. Davi estava fugindo, Simei começou a pegar pedras. Mata esse miserável, esse assassino. Esculhambou e Joabe disse: quer que eu mate? O que é que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Foi Deus que mandou ele ficar me esculhambando. E depois Simei volta, ele não mata. Ele disse: vai ficar aqui, beleza, vou perdoar você. Quando Salomão assume o trono, ele disse: sabe o que é que tem que fazer com Simei? Mas Davi não mata Simei, é misericordioso. Você tem Mefibosete, filho de Saul, era da linhagem dos inimigos, o sobrevivente.
E ele diz: tem alguém da família de Saul que eu possa manifestar minha benevolência? Tem um aleijadinho lá, o Mefibosete, traga ele para cá, vai comer na minha casa para o resto da vida dele, eu vou sustentá-lo. Ele poderia ter apelado para a misericórdia de Davi. Davi é muito misericordioso, mas não se antecipa, vai lá e tira a própria vida sem se ter uma esperança. Olha, eu gosto muito de uma pregação que o seu Dani deu há 20 anos atrás. Esse ano fez 20 anos que eu ouvi essa pregação do seu Dani. E ele falou, acho que Jonas e Alana vão lembrar, Josué e Fátima talvez lembrarem. E ele falou que muitas vezes quando uma pessoa se acha muito bonita, foi o exemplo que ele deu, a pessoa se acha muito bonita, muito bonita. No ambiente que ela está, quando chegar uma outra pessoa tão bonita quanto ou superior, ela começa a olhar com um olhar de inveja. Começa a haver uma disputa naquela situação. E é assim. Quando chega alguém mais inteligente, você se acha muito inteligente. Quando chega alguém muito inteligente, você começa a ver como um tipo de ameaça. Começa a ser uma... E é bem interessante isso, e é pura verdade. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear essa igreja, completamente inexperiente, foi pura graça de Deus esses 20 anos. Eu vim para cá, eu era o aluno mais inexperiente do seminário. Eu tinha 1 ano de igreja batista, 1 ano. Tinha seminarista ali que nasceu no lar cristão. A Igreja Esperança trabalhou com 4 seminaristas. Um deles, que ela trabalhou com eles, é doutor hoje em teologia. E Deus escolheu a mim, menos capacitado. Quando eu comecei a trabalhar, que vinham seminaristas que eles chamavam, eu era o pastor da igreja, 1 ano depois, 2 anos, eu passei 3 anos como seminarista e pastor. Vinha um pregador, um seminarista, pregava, e todo mundo, foi boa aquela pregação, que eu ficava, nossa, vai todo mundo escolher esse rapaz. E isso me assolou nos primeiros anos do meu ministério, esse medo, essa fraqueza. Aí depois você vai aprendendo as coisas, criando um pouco de experiência, você vai ver, gente, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Eu só vou sair daqui no dia que Deus quiser que eu saia, pelo meio que Ele quiser que eu saia. Eu era para ter saído da igreja há 2 anos atrás, no auge de uma fogueira. Deus não permitiu que saísse. Eu estou dizendo isso para a gente entender que muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar aquela visão que João Batista teve. Ei, João, aquele homem lá que estava pregando o evangelho, está todo mundo seguindo ele. O tal de Jesus. João Batista poderia ficar com aquele ressentimento. Nossa, rapaz, muito covarde, conseguindo. João Batista sabia qual era o seu lugar e disse: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é fácil tomar uma decisão daquela. Entender qual é o seu papel. Então, inteligente, uma pessoa que trabalha tanto quanto a outra, alunos inteligentes ficam competindo dentro da sala de aula, há rivalidade, o cara só tira 10, mas eu só tiro 10, tu tirou quando? Isso acontece demais. Há pouco tempo eu estava conversando com uma aluna dizendo: ei, tu passou lá, como é que tu está? Tomara que vocês disputam o trabalho em todo canto, faz parte da nossa natureza. Agora, vamos trazer então, entendendo agora tudo isso aqui, final, Salão se suicida. Tudo bem, aplicações, soluções para as problemáticas ou instruções. Nós vamos agora para a parte prática. Como é que resolve? São só algumas aplicações aqui ou instruções que eu vou dar para a gente resolver a problemática lá. Como é que a gente enfrenta as situações desse tipo? Para não tirar a vida, para não sofrer uma depressão, uma frustração gigantesca. Primeiro, nós temos que entender que todos os nossos dons e talentos vêm de Deus e não há motivação para a vanglória. Pronto. Quando a gente entende isso, fica muito melhor. Muito melhor. Cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa recebeu o seu dom. É beleza? Foi Deus que lhe deu. Você tem cabelo lindo. Foi Deus que lhe deu. Você tem uma inteligência, é sábio. Quando você fala uma coisa, as pessoas
crescem com aquilo, saem dos seus... Beleza, foi Deus que lhe deu. Capacidade, força, superioridade. Você se olha assim, nossa, rapaz, Deus me deu um destaque, eu consigo ir mais longe que a maioria das outras. Foi Deus quem lhe deu tudo isso. A gente não nasce com essas coisas, ou nasce sem elas, e a gente desenvolve, sabe? Eu escolhi ter um cabelo bonito. Não. Foi alguém que desenhei o meu rosto antes de eu nascer. Se fosse, beleza. É Deus quem dá tudo isso para nós. Eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 4, 7, marcassem, grifassem esse texto aí para você perceber. 1 Coríntios 4, 7. Paulo vai dizer assim, ó, pois quem é que te faz sobressair? Os coríntios gostavam muito de soberba, né, de destaque. Paulo está dizendo para ele, quem é que faz você sobressair? O que é que tu tens que tu não tenhas recebido? E se tu recebestes, por que é que tu te glorias como se não houvesse recebido? Não há espaço para vanglória em beleza física. Não há espaço para vanglória em inteligência. Não há espaço para vanglória em força. Não há espaço para vanglória em qualquer coisa da nossa vida. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Segundo, sempre vai haver alguém melhor do que nós. Você pode ser lindo, você pode ser linda. Você vai chegar no local e vai ter alguém mais lindo ou mais linda do que você. Você pode ser a tampa de cruz lá da sua empresa, né? Todo mundo só procura mim. Vai chegar alguém mais inteligente e a tampa do cruz do livro mais que você. Sempre vai ter. Sempre. Você é o mais inteligente? Não se preocupe, existem milhares de pessoas mais inteligentes do que você. Eu posso ser um bom pastor, eu sou excelente, o melhor pastor, eu posso ser um bom pastor, eu posso ter muitos pastores melhores do que eu por aí fora. Muitos. Eu preciso ter a consciência disso. Se eu ficar achando que eu sou o melhor pastor que tem, no dia que aparecer um outro melhor, eu vou me frustrar. Eu não posso, nem sou, tenho consciência disso, nem me iludo com isso, porque eu sei que tem um monte de gente por aí fora, muito mais inteligente, muito mais capacitado, com muito mais intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso. Entendendo isso, tira um monte das nossas frustrações e preocupações. Terceiro lugar, num momento ou outro da vida nós iremos fracassar ou passaremos por dificuldades. É só uma questão de tempo. Todos nós vamos fracassar. Os fracassos e derrotas trazem grandes aprendizados e fortalecimento. Aqui um time de futebol, quando ele perde, você estava achando que era para ir perde. Todo mundo sai, não, a gente. Aquilo traz muitas vezes a injeção para poder. O time está lá no alto, passar o barco, está ganhando os touros, né? Somos tricampeões aqui, vamos jogar isso aqui, o time daí vai começar. Feia. Eu me lembro do filme Rock Balboa, quando acho que ele ganhou do Cauê, que é o americano. Aí o outro filme é com o russo, Dolph Lundgren. E ele vai lutar contra o russo, treinando na frente das câmeras, sem muita determinação, aquela coisa de showzinho. O Dolph Lundgren vai lutar contra o Cauê, que é um negão lá, dá uma surra e mata. Aí ele faz um negócio da brincadeira também. Ele começa, vai lá para a Sibéria, e vai treinar lá na Sibéria, de frio. Ele diz, agora acordou. Quando viu lá o ex-competidor morrendo, aí agora acordou. As derrotas, os fracassos nas nossas vidas, eles têm
a sua oportunidade, o seu espaço, a sua necessidade. Algumas vezes nós vamos perder. Eu sempre disse para todo mundo que eu sei cair, de fato eu sei cair. Caí de moto aí, quantas vezes o pastor Moço como testemunha, quantas quedas eu levei de moto, de voar por cima, de cair, Aí, 2 vezes, uma vez uma queda besta, não foi nem uma trilha, outra vez uma queda de bicicleta, quebra o braço. Deus quer fazer alguma coisa, quer me humilhar, quer me colocar no meu cantinho, eu não sei de fato o que Ele quer, mas cada dia eu estou aprendendo, dou graças a Ele, louvo o nome dEle, por isso que eu estou vivo. Mas eu estou querendo dizer com isso tudo, que tudo que acontece com as nossas vidas, Deus tem um plano e tem um aprendizado muito importante. Seja no namoro, seja na vida cristã, nós vamos fracassar. Vamos fracassar muitas vezes na vida cristã. Esteja preparado para isso. Mas esses erros contribuem grande e fortemente para melhorar o nosso caráter. Vê Davi, adultério terrível, assassinado. Quando é que você vê Davi adulterando de novo? Nunca mais. E por causa daquele adultério, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. Um homem de caráter forjado, acabou o problema de adultério na vida dele. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, não, Senhor, curtindo a vida e tal, poucas horas depois, não, você vê quem é aquele cara ali? Não, eu nunca vi não, esse homem não. Diz que ele saiu e foi chorar amargamente. Depois ele encontra o Senhor, olha para ele, na hora que o galo canta, a última vez Jesus olha para Pedro, e Pedro sai e vai chorar amargamente. Depois, Atos capítulo 2, Pedro está lá dizendo, se me matar, pode me matar. Atos capítulo 4, oh, coisa boa, apanhei por causa do nome de Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós vamos errar muitas vezes. Vamos fracassar muitas vezes. Mas essas coisas vão trazer bons resultados para nós. Tenha consciência de ter feito melhor, mesmo que perca. Mesmo que não tire a nota máxima, consciência é importante. Eu dei o meu melhor, não tirei a nota máxima. Isso é muito importante. E lembra que as frustrações elas não vão durar para sempre. Os momentos bons não vão durar para sempre e as dificuldades não vão durar para sempre. Uma coisa que me motivou muito durante essa segunda queda foi: daqui a pouco eu vou estar aí de novo. Se você fica olhando só para aquilo ali, você, nossa, que coisa frustrante. Já estou conseguindo levantar o braço, fazer todos os movimentos. Ainda nem comecei fisioterapia, só em casa, fazendo movimentação. Você não vai mais recuperar nada. Né? Ainda vou começar, essa semana eu vou fazer as fisioterapias. Em casa não, né? Porém, o que eu estou querendo dizer é assim: olha para frente. Isso me motiva. Então, daqui a um mês, daqui a 45 dias, eu vou estar de volta, vou voltar para minhas atividades normais. Se você não fizer isso, você pode, sei lá, ter um problema, uma depressão, cair, ter um desânimo. Olhe para frente, meu irmão. Faça como o Salmo 42. Minha alma, calma. Porque é que tu estás abatida? Espera em Deus. Quarto, quando nós frustrarmos, ferirmos ou trairmos alguém, existe um caminho para voltar. Pedir perdão e arrependimento. Era isso que o Aitofel deveria ter feito. Davi, eu errei contra você. Estou extremamente arrependido. Se quiser me matar, pode me matar. Mas eu apelo para a sua misericórdia. Aprendi as lições terríveis. Seria um rebelde, trair o Senhor. O caminho é esse. E eu quero relembrar novamente aquele aspecto. Gritaria é pecado. E silêncio e alimentar o problema. Não, eu deixo para lá. E toda vida que vê a pessoa fica remoendo aquilo. Isso não é bom. Isso traz doença. Nem grita e nem guarda sem falar e deixa o problema. Resolve. Resolve com educação, sabedoria e oração. Quinto, nós devemos estar preparados para as decepções. Decepções com pessoas, conosco mesmo. Nosso pior problema é esse. A gente nunca acha que a gente vai decepcionar a gente. E decepções com Deus. Ei, pastor, decepção com Deus? Algumas vezes Deus não vai agir do jeito que a gente espera que Ele aja. A nossa tendência é se decepcionar. Nossa, eu pensei que Ele ia me dar aquela casa e nem me deu. Não vai.
Eu passei anos e anos orando pelo terreno do meu vizinho lá do lado, olhando daqui para lá do lado esquerdo. Anos, eu e minha esposa orando para que aquele terreno fosse nosso. Deus nunca me deu a casa lá, o vizinho construiu a casa dele, um ótimo vizinho. Ele não quis me dar. O vizinho construiu, agradeci. Deus, o Senhor não quis me dar. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor não quis me dar. O Senhor sabe por que Ele não quis me dar. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Sexto, nós devemos enfrentar os problemas com paciência. Por pior que ele seja, ele tem uma decisão, uma solução. Não tome decisão de cabeça quente. Eu acredito que se Aitofel tivesse dado uma ajeitada ali, tivesse esperado um pouquinho mais, dado uma esfriada, esperasse a poeira baixar, talvez ele tivesse tomado uma outra decisão. Eu sempre digo, e alguns de vocês são testemunhos, não tome decisão agora. Marido deixou, foi embora? Foi. Não tome. Pastor, eu vou embora, eu fico aqui, eu mudo disso, eu faço. Não faça nada agora. Ah, pastor, acabou, eu perdi meu filho, minha esposa, não sei o que, vou embora daqui, não faça nada agora. Espere, deixe as suas ideias voltarem ao normal, espere com paciência. Então nós precisamos, disso, esperar, deixar as coisas voltarem ao normal e a gente ter paciência. É isso que a Bíblia ensina, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança eterna, sede pacientes na tribulação, na oração sejam perseverantes. Por que as pessoas muitas vezes tiram a vida? Porque não são pacientes nas tribulações. Então, essa é a problemática, essas são as soluções que nós precisamos colocar em prática para não termos problemas mais à frente.